Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal A Voz do Assistente Social. Hoje eu estou trazendo um conteúdo aqui bem específico para o assistente social, mas que interessa a todos, principalmente que mexe na área de serviço social, tá? Muitas das vezes esse conteúdo não vai servir para quem não é assistente social, mas é saber que existe uma forma de benefício que as famílias podem, né, recorrer, né, à Justiça Federal, que é o BPC, e outros benefícios, ok? Mas esse conteúdo hoje está muito bom. Você que é assistente social ainda não conhece essa área de trabalho, preste atenção nesse vídeo. Hoje eu estou como perita social, só que o meu cadastro está lá, eu não estou atuando mais, desde 2022. Eu não atuo por conta desse projeto meu aqui de atender o terceiro setor, né? Mas para quem quer iniciar, tá? Na minha época estava até fácil de entrar, porque tinha poucas peritas, poucas assistentes sociais. Hoje a demanda está aumentando porque essa profissão, né, a nossa categoria está descobrindo, mas é essa profissão que dá realmente, gente, dá muito, muito dinheiro. Então, eu venho trazer para compartilhar para vocês que é mais um nicho da nossa profissão, mais uma área que você pode atuar sem nenhum vínculo, sem precisar de passar por político, por processo seletivo. A única coisa que vai acontecer, que vocês vão ver lá na frente, neste vídeo, é que vai vir uma análise das suas documentações, tá? E com certeza eles fazem aquela, né, vigilância, né, do seu nome, da sua pessoa, né? Tem que ser pessoa idônea, sem processo. Então, isso aí é normal para qualquer trabalho, né? Mas quem conseguir entrar, a gente vai realmente ter condições financeiras boas, tá? Eu decidi não continuar, mas foi por questões pessoais, tá bom? Mas vem comigo, segue aqui e venha saber como ser perito social da Justiça Federal. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que curtam, se inscrevam, compartilhem nesse canal, que eu vou trazer várias informações, conteúdos inovadores. Vou trazer aquilo que às vezes você precisaria de pagar para ter, de informações, de capacitação. Então, principalmente você que é assistente social, estagiário de serviço social, se inscreva nesse canal, me acompanhe aqui, comente para que o YouTube veja que é importante esse canal para vocês. E veja bem, o perito social. Eu vou passar agora com vocês para a parte de como se cadastrar na Justiça Federal para você pleitear a vaga de perito social, tá? Temos ali uma indicação de endereço e uma indicação de telefone. Na minha época, eu não precisei de ir presencialmente levar os documentos, né? Ou melhor, levar para analisar. Hoje também tem a parte de presencial e tem a parte virtual. Apesar que você anexa de qualquer jeito, você vai anexar online. Então, neste vídeo, você vai ver como se cadastrar na Justiça Federal, tá? Com o passo a passo, os documentos necessários, ok? Vai ver também qual o papel do perito, o que ele faz e quanto ele ganha. Então, fique nesse canal até o final, que vocês sabem que no final é que tem a cereja do bolo. Porque no final, quando você passa por todo o processo, você vai ver a parte melhor, ok? Então, fica comigo. Desde já agradeço de estar comigo aqui neste canal. E vamos para frente. Bom, pessoal, como eu me formei, nós vamos ver agora o passo a passo, porque o mais importante, gente, nesse momento, para o assistente social que quer ingressar na Justiça Federal, né, ser ali vamos dizer, um terceirizado da Justiça Federal, sem vínculos, né,
saber como se chega até a Justiça Federal e o que é preciso para que eles aprovem o seu cadastro, para que em seguida você ganhe a anuência deles para começar a executar, tá bom? Bom, primeiramente, informações básicas para se cadastrar e iniciar o processo para ser perito da Justiça Federal. Para iniciar seu cadastro, está aqui a página, tá? Onde você vai entrar, você copia, você veja aqui, copia, tira um print, tá? E copia. E nessa tela inicial do sistema, escolha a opção cadastrar, novo usuário, tá bom? Aí, o que acontece? A cada passo de acessar, tá? As opções, você vai ser levado aos próximos itens, aos próximos campos que vocês têm que estar acessando, respondendo, mas o endereço é esse aqui, tá bom? Não tem como, infelizmente, né, vídeo, mas você copia aí, ou então faz uma busca no Google também, tá? Para o cadastro na TRF1, tá? Que você vai conseguir fazer seu cadastro. Então, para iniciar, você entra, faz seu cadastro, certo? E aí, em seguida, você verifica os requisitos que o Tribunal Regional Federal quer. Cada tribunal tem os seus próprios critérios, tá, gente, para o cadastro de peritos. Nós estamos falando do Tribunal Regional Federal 1. Tem 1, 2, 3, tá? O que eles pedem, basicamente? O documento de comprovação do nível, né, superior, né, de completo em serviço social, que é o seu certificado. Aqui, registro ativo e regular no CRES, né? Nós temos que ter esse registro. Experiência profissional, pode haver um tempo mínimo exigido, então você vai colocar ali uma declaração, uma certificação de profissional como assistente social, tá, pessoal? Porque não é exigido como perito, porque essa profissão não existe. Perito não é profissão, perito é uma função em que os profissionais, as profissões atuam. Tanto é que tem perito de engenharia, de contabilidade, né? Tem perito de serviço social. Então, a profissão é assistente social, tá bom? Então, é que comprova que você tem um tempo de serviço social, que aqui pode haver um tempo mínimo exigido, mas lá dentro, tá? Você vai ver isso. Outro aspecto, a idoneidade moral, a ausência de antecedentes criminais, tá bom? E o outro é disponibilidade para atuar nas perícias designadas. Por que, gente? Disponibilidade. Porque quando você faz o cadastro, você vai marcar lá os municípios e estado que você quer atuar, tá? Então, não vai ser assim, eles que vão designar, você que vai escolher, né? Se você quer ir, por exemplo, se você é de Goiânia, se você quer fazer perícia em Goiânia, em Caldas Novas, em Tumbiara, ou no entorno de Goiânia, que é Trindade, Aparecida de Goiânia, e também Anápolis, etc. Tá? Lembrando, gente, que cada região tem uma coordenadoria diferente. Por exemplo, de Brasília, tem uma equipe, tá? De perícia que conduz os peritos do entorno de Brasília e Brasília. Em Goiás, tem outra equipe, porque aqui é outro tribunal, que coordena também essa região. Em São Paulo, Rio de Janeiro, cada região tem a sua coordenadoria de perícia. Então, não é Brasília coordenando o Brasil todo. Então, é separado por regiões, tá? E aqui, em todos os municípios, tem sua coordenadoria, que quando você colocar seu endereço, você vai ser já, né, para essa coordenadoria. E aí, a partir do momento
que você decidiu aonde você quer atuar, os municípios que você quer atuar, aí você já vai, né? Isso, gente, eu estou falando quando o cadastro de vocês forem aprovados, tá? Que eu vou falar lá na frente, mas só para falar aqui na questão de cada tribunal regional, como a gente está falando aqui dos critérios. Então, cada tribunal tem o seu critério, e aí também tem também a sua região, o seu território de abrangência, o qual você pode abranger, tá? Se você quiser sair da sua abrangência e trabalhar em outra abrangência, também pode, tá, pessoal? É uma coisa legal que acontece, é que se você, como eu aqui, eu sou de Goiânia, mas eu atuei em Brasília e em Goiânia, tá? Eu fiz 2 cadastros. Na verdade, assim, é um cadastro só que você informa aonde que você quer atuar, explicando melhor, certo? Mas isso eu vou reforçar mais na frente. E então, nesses 2 primeiros momentos, é esse cadastro online, em TF. Eu até sugiro que vocês colocam TRF1, e aí vocês entram e vão seguindo as opções lá, tá bom? E sempre, gente, nós vamos estar no AJG, tá? Porque é a questão de você estar trabalhando para a justiça dativa, de graça. Nós vamos estar sempre no AJG. Pessoal, a partir do momento que vocês se cadastram, na verdade, no TRF1, vocês vão estar assinando um termo virtualmente. Aí você fala, Josi, mas nem aprovaram, eu vou assinar um termo? Eles pedem para assinar esse termo. Por quê? Lógico que a gente não dá conta de ler, porque o termo ele é muito grande. Mas, assim, com certeza, aquilo ali é para dizer que você está autorizando, que você está querendo. É um termo, né, de compromisso, né, que você vai estar ali adiante com o TRF1. Então, você assina o termo, é só clicar no quadradinho, como vocês fazem com a assinatura do termo, né? E pronto. Em seguida, a assinatura do termo, né? Será apresentada uma tela confirmando o pré-cadastro, informando que seu login e sua senha foram enviados para o seu e-mail, tá? Então, dentro do cadastro é tudo, né, gente? Vocês vão deixar todas as informações, e aí começa a comunicação com a Justiça Federal, tá? No TRF1, tá? Que é a parte do AJG, que eu vou explicar para vocês mais embaixo. Então, enviar, assinar o termo, enviou, tá? E eles vão informar o login e a senha que foram enviados, vão enviar para o seu e-mail cadastrado. Então, verifique sua caixa de e-mail para confirmar que recebeu a senha. Então, clique no botão ir para a tela login, tá? Na próxima tela, preencha os dados solicitados, tá, gente? Após inserir o CEP, clique no botão de lupa ao lado do campo para que o sistema recupere as informações de endereço. Para enviar informações, clique no botão salvar no canto superior direito da tela, lá em cima, tá? Então, esse aqui é um passo a passo. Como é um vídeo, eu tenho que ler e ir para frente, mas se você não conseguir acompanhar, assim, fixar na memória todo, eu sugiro que você baixe esse vídeo, né? Mas, claro, antes você se inscreva, curta, comente, tá bom? Mostra se está sendo útil, se a forma que eu estou expondo para vocês está sendo muito rápido, né? Ou não, para mim está melhorando mais, que meu intuito é ajudar vocês, ok? E está aqui no YouTube com vocês também, né? Então, pessoal, baixa esse vídeo e vai vendo passo a passo, ok? Vamos lá? E já passando, né, um pouco para a finalização do aspecto do cadastro, após você estar ali colocando o CEP, colocando as informações e salvando, você vai ver uma tela, você será mostrado uma mensagem, tá, gente? Com o envio dos documentos digitais para comprovação dos documentos, das informações fornecidas, né?
Então, você vai ter que colocar já, em seguida, nessa próxima tela, a comprovação das informações de vocês, tá? Por exemplo, vocês colocaram na tela anterior, que fala no cadastro de vocês, que vocês têm especialização, que tem pós-graduação, né, que é a mesma coisa, que vocês têm ali um mestrado, que vocês têm outro tipo de experiência, né, com perícia, né, perícias aí que a gente faz também na questão de bolsas, essas coisas também vale. Então, é a hora de comprovar as informações de vocês. É hora de anexar. É uma tela grande com vários campos, um debaixo do outro, onde você vai estar anexando documentos, tá bom? Bom, não é o bicho sete cabeças, tá? Só você cumprindo mesmo. Eu já adianto para vocês uma coisa que ninguém me falou, mas eu já vou falar para vocês. Já vai aí fazendo, como se diz, digitalizando certidão, carteira de identidade, quer dizer, né? Os certificados, as declarações, tá, gente? O CPF, se não tiver na identidade, vai digitalizando e deixa tudo aí no arquivo para que você só clica, busca e coloca nesse campo aí, que é esse sexto ponto que eu estou falando para vocês. Deixem todos os certificados, declarações digitalizados, para que facilite você quando for inserir no campo de comprovação das informações, ok? Não é difícil, quem participa de processo seletivo, quem faz algum cadastro em algum lugar, vai ver que é normal, tá? A única coisa que pede é que você tenha os documentos comprovando a questão, lógico, né, da profissionalização aí, o que você citou lá atrás, tá? Não é o mais trabalhoso, mas assim, é o que sai fora do cadastros normais. Então, já organiza os documentos, deixem tudo arrumadinho e insere, tá? Após a finalização do cadastro online, você deve comparecer munido de todos os documentos originais cujas cópias digitalizadas foram enviadas ao NUCOD, tá? Localizado no edifício, aí tem o edifício, que é lá em Brasília, na W3 Norte, ok? Por mais informações podem ser obtidas pelo telefone 61-3521-3693. Gente, como eu falei para vocês, eu não precisei de ir presencialmente. Como eu não atuei mais desde 2022 para cá, eu sugiro que vocês liguem, tá? E perguntem se há necessidade de ir atualmente, tá? Mas eu já deixo aqui o endereço do núcleo, eu deixo também o telefone de lá, certo? Com certeza, as pessoas que me atenderam não estão mais lá, porque muitas aposentam, mudam. Quando eu estava lá, já tinha uma que tinha saído, que era até cadeirante, pessoa muito boa. Então, assim, esses órgãos vai mudando, tá? Vai mudando, não são fixas, certo? Hoje eu creio que é a Adriana, que é responsável por trabalhar com as assistentes sociais, mas pode ser outra pessoa, certo? Então, pessoal, esse é o primeiro passo para as assistentes sociais que estão ingressando no trabalho, que tem carro, que tem condições, ou ter alguma parceria para fazer visita com carro, porque, gente, nada mais, nada é que visita domiciliar, tá bom? O perito, ele faz visita domiciliar e verifica as questões socioeconômicas, né? Mas eu vou falar isso mais na frente, mas só para encerrar essa fase de inscrição, cadastro, primeiro passo, primeiro contato com a Justiça Federal, eu estou dando essa dica já para vocês, ok? Vamos para o próximo slide? Bom, e aqui eu fiz um resuminho para vocês das orientações dadas anteriormente, tá? Então, o que eu deixo aqui para vocês? Reúna as documentações, prepare os documentos solicitados, tá? O currículo, cópias de diploma, carteira do CRES, comprovante de endereço, certidões negativas, entre outros, tá? Realize o cadastro, acesse o site do TRF da sua região e siga as instruções para o cadastro de peritos. Em alguns casos, pode ser necessário comparecer presencialmente para entrega de documentações, tá? Em alguns casos. No caso de Brasília, eu não precisei nem em Goiânia.
Aguarde a validação, tá ok? Depois de vocês fazerem tudo isso, vocês vão aguardar a validação, que o tribunal irá analisar a sua documentação e, se tudo estiver correto, seu nome será incluído no cadastro de peritos judiciais e será nomeado, tá? Essa nomeação vem, gente, pelo e-mail, então vocês ficam atentos ao e-mail, tá? Lá vem a nomeação, que você foi aprovada, e a partir de agora encontra-se como perito da Justiça Federal. Eu recebi o meu, tá? Então, a nomeação para atuar em um processo judicial como perito é feita pelo juiz da causa, de acordo com a necessidade e área de especialidade. Tá, pessoal? Então, assim, na verdade, aqui tem toda uma equipe que separa. Hoje em dia não é bem o juiz que está, vamos dizer assim, escolhendo, né? Tem toda a equipe hoje que auxilia o juiz, a assessoria ali, não é nem a assessoria dele, é a equipe de peritos. Eles veem ali as pessoas mais próximas do endereço, pelo seu endereço, vê a região que você escolheu e manda para você, tá? Hoje não é tanto o juiz mais, é mais a equipe mesmo, ok? Então, isso aqui é só um resuminho, dá um print aí, se você quiser, né? Ficar lembrando, se for como eu, que eu tenho que ficar vendo toda hora hoje, eu tô desse jeito, eu tenho que ficar vendo, lendo de novo, para entrar na cabeça, que eu tenho que reunir os documentos, realizar o cadastro, aguardar a avaliação e ficar olhando no e-mail a nomeação para atuar no processo, ok? Gente, o recurso é muito bom, vocês vão ver, tá? Eu, infelizmente, não tive mais condições de fazer isso, condições pessoais mesmo, e aí eu estou deixando isso aí para, como diz, uma legalidade para vocês de informação, para que a mais jovem possam atuar, ok? Vamos para o próximo? Pessoal, talvez surja a dúvida de vocês. Para ser perito, eu tenho que ter algum curso? Eu tenho que ter alguma especialização? Eu tenho que ter alguma capacitação específica? Ou a Justiça Federal vai exigir isso de mim? Não, gente. Como eu falei, a única formação que eles pedem é do serviço social, que é a graduação de vocês. Claro que em todo processo seletivo, em todo cadastro, quem tem mais expertise, quem tem mais certificado, quem tem mais especialidade, ganha mais ponto na hora da análise de documentos, ok? Mas se você não deu tempo de você ainda fazer um curso, de juntar mais ali, vamos dizer assim, certificados, você pode estar fazendo esse curso depois para te ajudar na prática, né? Então, aqui, ó, não há um curso específico para se tornar um perito judicial, né? A formação básica é o serviço social. Porém, o perito pode fazer cursos extras, né? Que auxilia na pontuação no cadastro e qualifica a prática, tá bom? O cadastro em um TRF não garante a nomeação, pois ela depende da demanda dos processos judiciais. A remuneração como perito judicial é por meio de honorários fixados pelo juiz em cada caso. Exatamente, pessoal, exatamente. Quem fixa os honorários é o juiz. Tanto é que cada região é de um jeito, cada região ganha-se mais. Por exemplo, na minha época eu estava ganhando 250 a 300, só para você ter uma noção. Hoje aumentou, tá? Enquanto aqui em Goiás e Brasília pagava isso, no Sul já era 500, 600 reais a hora. Então, cada região trabalha de um jeito. É bom vocês já saberem disso, tá? Porque até o valor hora é diferenciado e o juiz é que decide. Tá? Vem todo aquele recurso para a justiça e eles é que administram, eles é que colocam ali o limite que eles querem gastar, certo? Então, o que ele está falando aqui, gente? Tem duas coisas diferentes. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Presta atenção. Tem dois aspectos diferentes: o cadastro e a nomeação, tá? Você fez o cadastro, você foi aprovado, né? Para ser perito da Justiça Federal. Isso não significa que de imediatamente você vai começar a trabalhar. Geralmente começa assim, tá? Mas é só para deixar claro para vocês. O que depende de você começar a trabalhar é a nomeação. O que é a nomeação?
É quando surgem casos, que no Brasil são infinitamente milhões de casos do BPC, que é o programa Bolsa Família, né? Ou desculpa, gente, é o benefício prestação continuada, BPC, o qual você vai fazer ali uma visita para as famílias. Como ocorre? As pessoas já entraram pelo INSS para fazer a solicitação do BPC, tanto para o idoso como deficiente. Nós que somos assistentes sociais, nós conhecemos esse programa, né? Esse benefício. É um benefício da assistência social, porém é administrado pelo INSS. Mas a verba, dentro da Seguridade Social, do tripé da Seguridade, a verba é garantida no Fundo da Assistência Social, porém, em parceria, assistência social com a Previdência Social, que é o INSS, ele repassa, analisa e administra e também escolhe, decide quem pode ou não pode receber o benefício. Beleza, aí vamos supor que foi um deficiente, uma criança que está precisando. Aí a mãe levou todos os documentos para o INSS, a mãe fez todos os trâmites, tá, gente? Então, enquanto, uma coisa que eu quero falar para vocês, que acontece demais, e eu já vivenciei isso, infelizmente, eu já presenciei isso. As pessoas acham que para dar entrada no BPC precisa de advogado. Não precisa de advogado. Você tem que ir no CRAS, fazer seu cadastro único, e você de lá, você vai estar sendo encaminhado pela assistente social ao INSS. Tá bom? Quando você precisa de advogado, aí é que eu vou falar agora. Entrou na INSS, não adianta advogado, tá, gente? Aí as assistentes sociais do INSS vai visitar, vai fazer o laudo delas também, vai falar se você tem condições ou não de receber, está dentro dos critérios ou não. O que acontece, pessoal? O INSS nega para aquela mãezinha o benefício para o seu filho deficiente. Negou, não tem jeito, não foi aprovado, beleza. Aí o que acontece? Beleza não, né, gente? Triste, né? Mas o que acontece? Aí sim, você vai precisar de um advogado para entrar na Justiça Federal, tá? Um advogado dativo, tá, gente? Tem advogado de graça, mas muitos acabam arrumando advogados aí, né, particular, porque é mais rápido e tal, mas isso aí depende da família, a escolha da família. Então, vocês vão entrar, a família vai, aí nesse momento, que foi negado o benefício dela no INSS, é que ela vai recorrer à Justiça Federal. E é aí que você entra. Ela recorrendo, o juiz vai designar para a equipe o processo no PJE, que é o programa que eu falei para vocês, tá? Que é um programa eletrônico. O que acontece? Colocando, né, abrindo esse processo, o advogado entrou, abriu o processo, a equipe de perícia vai designar de acordo com a região, tá? Se for a sua região, aí entrou o caso, eles vão mandar nomeação para você, que é o caso, que é para você entrar nessa perícia. Aí mandou por e-mail, você foi nomeado para a perícia número tal, do TRF1, aí vem lá, né, o nome lá o endereço da comarca, tal. Aí eles mandam o endereço da pessoa, manda o nome. E aí, pessoal, nesse momento que vocês foram escolhidos, nomeados, vocês já têm que estar com, vamos dizer assim, um token que vocês têm que criar aí, é um certificado digital. Tá? Por quê? Porque esse certificado digital que vocês vão fazer, ele é que vai dar entrada, porta de entrada para vocês entrarem no processo, no PJE, tá? Aí o que acontece? Você entrando no PJE, você já vai ter acesso a todas as informações do benefício, do periciando, que a gente vai chamar de periciando, tá? E aí, a partir daí, você já vai estar entrando também no processo, certo?
Esse token, gente, é onde tirar certificado digital. Você fala, eu quero tirar certificado digital, né? E é como se fosse um pendrive que eles, né, que vocês compram e dão, e eles fazem o certificado, colocam lá. Geralmente vem tudo pronto, já dá com pendrive. Eles cadastram seu computador, cadastra lá no deles, né? Quem entende disso, quem tem o Gov aí, né? Já entrou no Gov.br, já sabe o que é esse certificado digital. Então, depois que você for nomeado, você tira esse certificado digital, gente. Sem ele, você não consegue trabalhar, tá bom? E aí eu vou deixar essa informação. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe no comentário que eu vou respondendo para vocês. E para quem ainda não pensou na sua dúvida, mas ficou com dúvida também. E aí, em seguida, você recebeu, comprou, né? Eu falo comprar mesmo, certificado, que você paga anual, pode ser 2 anos, 1 ano. Eu sempre compro de 1 ano, gente. Na média, 100 e pouco, 1 ano. E aí, com esse certificado digital, você vai entrar, vai ter sua senha, você vai entrar no PJE e lá você vai ter a visão de todo o processo do beneficiário, tá? Do futuro periciando seu. Lá você pode comunicar com o juiz, com o advogado, mas tudo o que, gente? Oficial, no papel. É como se você fizesse no Word, colocasse no PDF e anexasse o documento lá. Isso é a forma de comunicar no processo, tá bom? E o juiz, o advogado, só comunica assim com vocês, tá? Então, nós temos aí essa forma de trabalhar, tá? Então, não se esqueça, o cadastro não quer dizer que já vai ganhar dinheiro, não. Você tem que esperar para ser nomeado, tá? E a nomeação só vem quando tem casos para serem visitados, vamos dizer assim, para realizar a perícia, certo? E, gente, eu vou falar para vocês, é tanto, mas tanto caso, que tem assim, sabe? Tem trabalho para todo mundo, certo? Eu fiquei em Brasília e Goiânia. Brasília tinha mais casos, eu ficava mais lá, por quê? Era tudo junto ali. Goiás não tinha muito, tá? Eu acho que Brasília também é porque tem um bolsão ali do pessoal que vem do Nordeste, que mora lá, então tem mais, assim, demandas, né? Mas dependendo da região ou do estado que você mora, pode ter também, tá? Do município que você escolhe, pode ter também. Infelizmente, eu vou falar aqui, mas é a realidade, tá? Os municípios mais próximos de capitais têm mais demanda, porque tem mais facilidade de acesso, né? Tem muito interiorzinho que quase não tem demanda, gente. Então, as capitais têm muita demanda, certo? Então, é isso, né? E vamos para frente. Tem mais slide, hein, gente? Olá, pessoal! Chegou a hora, o momento mais importante, interessante, porque além da sua experiência, você também precisa de ter a sua sobrevivência, não é isso? Bom, pessoal, primeiramente aqui nesse slide, eu coloquei hora aí, mas foi trabalhando ali em digitação. O valor atualmente por perícia é de 300 a 400 reais, tá bom? Eu coloquei horas, mas não é horas, tá, gente? Foi um erro ali meu de digitar, colocando ali, pensando que a gente trabalha por hora, né? Quem é autônomo, você sabe que nós temos nossa tabela de honorário que nunca foi respeitada, que nunca consegue pagar. O pessoal não quer pagar os honorários do assistente social nem um pouco. Geralmente a gente recebe 80%, 70% da tabela. Bom, mas aqui voltando para vocês, que são assistentes sociais, o valor de cada perícia, de cada processo que você pega para fazer a visita domiciliar, para fazer o laudo pericial, é de 300 a 400 reais, tá bom? Por isso tem gente que pega várias perícias para fazer, porque quanto mais perícia, mais recurso, tá? Ah, mas aí não é a gente que escolhe, não, mas eles perguntam, tá? Quantas perícias por dia você consegue fazer? Eu fazia até 7, gente, perícia por dia, tá? Eu fazia. Então, assim,
por perícia, você vai ganhar de 300 a 400 reais. Pode ser que alguns lugares, como eu falei para vocês, o valor seja diferente, tá? Eu quero fazer essa observação, que como eu falei para vocês, cada TRF é de um jeito. Eu estou colocando aqui a média que eu sei, que eu vivi, que hoje está, né? Para que você tenha noção do que você vai ganhar se te interessa, né? Porque, como eu falei, gente, não é uma visita domiciliar, mas o que muda, a diferença da visita domiciliar de um assistente social, por exemplo, na área social e na área judiciária, é que você vai focar. A perícia é focar naquele aspecto ali que a justiça precisa ver. Que você vai ser um braço do juiz, tá? O juiz designou a perícia para você fazer porque ele precisa de informações mais aprofundadas, de informações reais, não só o que foi informado pelo advogado no processo, porque é muito lindo fazer aquele termo todo, fazer o ofício, escrever que ela precisa, está em situação assim, tal. Aí, se o INSS negou, por que o INSS negou? Sendo que o INSS, ele faz visita, o assistente social do INSS também faz visita, faz como você, a perícia, tá? Mas aí, o que o juiz pensa? Eu quero um segundo olhar. Então, eu vou mandar meu bracinho direito ali, que são os assistentes sociais, para verificar isso para mim, para ver se confirma ou não o laudo do INSS. Então, é aí que você vai atuar, tá? E se você quiser, se ela falar quantas você faz por dia, aí você vai ver. Você vai ver distância, tá? De um endereço com o outro, distância do local que você pegou para sua casa, porque tudo, gente, você tem que contar, porque a gente perde muito tempo no caminho. Então, você tem que ver, bom, daqui até lá eu vou fazer 20 minutos, chega lá, minha visita vai ser de 1h30, 2 horas no máximo, então eu posso fazer de 2 horas, 2 horas e meia para mim e para o outro, então eu vou fazer uma contagem, tiro a hora do almoço, vou fazer quantas eu consigo por dia, certo? Então, isso você tem que fazer também, essa matemática, para que você possa decidir quantas perícias você faz por dia, certo? Como eu ia daqui para Brasília, eu ficava em hotel, então eu ficava por conta disso, eu acordava cedo, já ia para o trabalho, e só chegava à tarde. Como nós temos horário das 8 às 18, que é permitido visitar o periciando, então eu tenho que fazer nessa contagem de tempo, tá? Então, isso aí você vai decidir de quanto a quanto você consegue fazer tantas perícias, certo? Então, meus amados, em relação a essa segunda fase aqui do vídeo, né? É isso que eu queria passar para vocês. Tendo dúvida, deixe o seu comentário, tá? E outra coisa, pessoal, para quem quer fazer curso, antes de fazer o cadastro para ter um certificado, me procure, deixe no comentário aqui, que eu vou te passar o meu e-mail, tá? E aí você entra no meu e-mail e eu te levo para o curso de perito social, onde você vai ter certificado, tá? De CNPJ, de uma instituição mesmo de ensino, que vai dar treinamento, ok? Então, quem quiser fazer esse curso, antes do cadastro, para ter mais pontuação, entre. Ou para quem já é perita e quer, né, especializar mais, ou quer ver se tem alguma novidade, entre também, que eu vou deixar o meu e-mail para vocês no comentário, assim que vocês me chamarem lá, tá? E aí, eu encaminho vocês para o curso, vocês já se preparam, lá no curso vocês vão ter detalhes desse vídeo que eu te falei, tá? Vocês vão saber o que, gente? Vocês vão saber pormenores, como abordar a família, o que acontece quando você entra lá dentro, quais os documentos pedir, quais as comprovações pedir, o que você pode olhar, o que você não pode olhar, entendeu? Porque todo mundo acha que perito tem que entrar e tem que abrir no armário, tem que abrir coisa. Não é assim, gente. Então, eu já passei por experiências, não que eu vivi, mas eu ouvi falar de peritos que era igual, como se diz, igual um policial. Não é assim, tá? Porque, para começar, gente, só falar que a Justiça Federal está chegando, já começa ali uma tensão.
Outra coisa que você vai ver no vídeo, como fazer as coisas de forma sigilosa. Porque, gente, todo mundo, por exemplo, se uma família vai estar te esperando amanhã para fazer uma perícia, ela já começa a espalhar para o vizinho espalha para o outro, ó, a Polícia Federal vai vir aqui, a Justiça Federal vai vir aqui, e se nessa área tiver ali um número ali de pessoas que fazem, vende droga, vende uma coisa, você entendeu? Então, eu vou, tudo isso no curso vai ser ensinado como você também se organizar, ser mais, vamos dizer assim, sutil, né? Você ser mais tranquila, simplória para fazer a visita, para não chamar atenção e nem trazer nenhum problema, tá? Então, no curso vocês vão ver os pormenores da visita domiciliar, quando você adentra a casa do periciando, o que acontece, tá? Vamos te mostrar o formulário que a justiça pede, para você ver cada campo, como preencher, tá bom? Como você vai fazer o laudo, tá? Quais os termos usados, que é acostumado o juiz ver, desculpa, o juiz já ler e entender como ele entende, tá? Porque tem algumas nomenclaturas nossas do serviço social que o juiz não entende. Você sabe que a linguagem jurídica de direito é uma outra linguagem. Então, acaba que você tem que aprender a linguagem jurídica também, certo? Muitos termos já caíram por terra, tá? Antes usava muito a questão da família em situação de extrema pobreza, a família. Tem muito termo que acabou e hoje tem um termo usual. E se você vai aprender no curso também, tá? Você já vai entrar, para quem interessa ser perito social, com esse curso que eu vou encaminhar para vocês, você já vai entrar treinado, sabendo que vai vir pela frente, certo? Isso é muito bom, porque além de ganhar ponto, na prática você vai ter mais segurança do que fazer. Você não vai ficar perdida. Porque você fala, Josi, mas eu já fiz várias visitas domiciliares. Eu sou assistente social, o que mais a gente faz é visita domiciliar. Mas é aquilo que eu falei. Não é igual. Tem semelhança? Tem. A base de referencial ela é de visita domiciliar, é uma. Não, para todas as visitas. Porém, o foco que você vai dar, o corte que você vai dar nessa visita é diferenciado, né? Eu falo que eu também trabalhei com bolsas, né? Na época a prefeitura fazia seleção de bolsas para a faculdade, então eu fazia visita para a bolsa. Então eu tinha um olhar ali para responder os critérios da bolsa. Aí, para o perito judicial, eu tenho um olhar para responder os critérios do benefício, né? E é até bom você já ir lendo a lei do BPC, tá bom? Os critérios, qual a renda, qual a per capita, ok? Vai no Google, vai lendo, que vai te dando mais vontade de conhecer a área. Então, pessoal, o que eu estou trazendo nesse vídeo para vocês é mais uma área de atuação do assistente social. Esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês. Montar esses slides não é fácil, subir para o YouTube também, e não é fácil. Então, assim, é feito com todo carinho para você. Como eu falei para vocês, né, a área do assistente social ampliou demais. Né? Eu deixo sempre meu exemplo, porque é bom falar do que você conhece. Então, eu já trabalhei na assistência social. Eu comecei trabalhando no medida socioeducativa de internação, com adolescente em medida socioeducativa. Depois fui para assistência social, depois fui para habitação, depois fui para conselho de direito em Brasília. Depois do Conselho de Direito, me despertou para o terceiro setor, lá em 2004. Desde 2004 eu trabalho no terceiro setor. Depois do terceiro setor, eu fui para o Estado, para trabalhar no Estado, que é diferente de trabalhar em município, tá? E depois eu voltei como secretária municipal, fui para a perícia social, fui para o perício de bolsa, né? E hoje eu estou como assessoria e qualificadora, né, na área social. Então, eu quero dizer para vocês que essa é mais uma área para a gente atuar de forma independente, autônoma, tá? Com seu certificado digital, com seu cadastro aprovado, e você pode, com cadastro aprovado, você pode ir para outros
municípios também, outros estados, ok? Vamos lá? Tem mais para vocês. Atenção! A atuação do perito social, que é o assistente social, nomeado pela Justiça Federal, é fundamental para fornecer subsídios técnicos e científicos aos magistrados em processos judiciais que envolvem questões sociais. O trabalho desse profissional se concentra em analisar e avaliar situações específicas, produzindo um laudo social ou parecer técnico que auxilia na tomada de decisões judiciais mais justas e mais informadas. O que faz o perito social, assistente social na Justiça Federal? De forma mais detalhada, o perito social na Justiça Federal realiza atividades, né? Estudo social é a primeira atividade. Na verdade, é uma atividade, né? É uma ação, na verdade. Realiza investigações e análises aprofundadas sobre o processo social, familiar, econômico. Então, ele realiza uma investigação e análise profunda dos aspectos social da família, né? A composição familiar, a estrutura familiar, a parte econômica, a parte cultural das partes envolvidas no processo, tá? Então, deve incluir entrevistas, visitas domiciliares, análise de documentos e outras técnicas de coletas de dados, ok? Então, primeiro é o estudo social, aí vem a identificação e análise da questão social, que é a busca para compreender as expressões da questão social presente no caso, como vulnerabilidade, pobreza, violência, violação de direito, dependência, entre outros, tá? Aí vem em seguida a avaliação de necessidades e demandas, identifica as necessidades sociais das partes e avalia a pertinência de demandas apresentadas em juízo, como pedido de benefícios sociais, entre outros. Então, a partir do momento que você faz o estudo social, você realiza aquela investigação, vê ali no papel todas as questões, tá? E essas questões você vai visualizar por meio do preenchimento de um formulário do tribunal que ele disponibiliza, tá? Chamado laudo social. Esse documento chamado laudo social, ele vai ser preenchido pelo assistente social e nessas respostas que você vai buscar, nesses dados que você vai colher, e vocês vão ter que ter o cuidado seguinte, do que vocês estão observando, do que vocês estão ouvindo e do que foi comprovado no papel. Vocês vão pegar todos esses 3 aspectos, colocar de forma técnica, tá? No documento, tá, gente? Claro que eu falo sempre, não perdendo a sensibilização humanitária, tá, gente? A gente também não pode ser tão frio, a justiça é fria, mas o assistente social não pode ser tão frio, né? Ele tem que usar alguns termos que vêm ali compadecer e que vêm ali ajudar o juiz a entender a questão social daquela família, a problemática, tá? É como se você quisesse, se você acha que ela atende critérios, você acha que ela precisa mesmo, que a situação dela é de vulnerabilidade mesmo, você vai criar ali um parecer técnico que vai demonstrar para o juiz, tá? Que a família precisa. Porque por mais que você... Olha, gente, é o seguinte, a equipe de perícia lê todo o seu relatório, seu laudo social. Mas o juiz se atenta ao parecer técnico seu. Então, o seu parecer tem que ser um parecer bem englobado, tem que falar nele tudo aquilo que você quer, tanto para deferir como para indeferir. Então, você também tem esse papel de deferir ou indeferir. Você tem que colocar a sua posição. Você não pode ser meio termo. Porque o juiz te mandou ali, né? Você está sendo pago para ajudar o juiz a tomar uma decisão
sobre aquele processo. Então, em nenhum momento o assistente social, o perito social pode ser inseguro. Ele tem que trazer segurança e mais, tem que defender a sua posição. Dizer o porquê que aquela família tem direito. Certo? Então, é um serviço muito bom, você faz muita justiça, tanto para o lado de quem precisa, como que nem precisa. Eu já peguei casos, gente, que famílias tinham loja de material de construção, caminhões de entrega, e estava pleiteando o BPC para idoso. Então, assim, então tem uns casos que você vê ali. Entra na casa, a casa tem comércio na frente, que é dele, tem uma casa boa no fundo, sabe? Uma cozinha que a gente até sonhava, falar, nossa, até eu queria uma cozinha dessa. E aí você vê que ele não precisa. Aí ele fez uma cirurgia no olho, está com deficiência no olho, e não consegue mais fazer as coisas sozinho. Então, ele não está entrando pela deficiência, está entrando como idoso, tá? Só porque eu falei deficiência aí, mas é o que deu para ele vamos dizer assim, a legalidade para ele entrar no processo, que além de idoso, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Mas ele entrou como idoso, tá, gente? A gente só pode entrar como idoso ou como deficiente, tá? E receber menos que salário mínimo. Ou a gente tem que estar ali colocando os critérios, que no curso vocês vão saber os critérios. Aí o que acontece? Eu verifiquei que ele, os filhos trabalhando, sócio em loja de material, fui até a loja de material, gente. Fiz lá o levantamento dos caminhõezinhos, quanto que eles ganham com a entrega de caminhão, com areia, entrega de não sei o quê. Gente, eles não precisavam nunca daquele recurso. E aí você fala, Josi, o dinheiro não é seu do Estado. Gente, mas tem muitas famílias precisando. Que se eu aprovasse o dele, eu ia deixar uma família que precisa de fora, entendeu? Como eu falei, o recurso público, ele vem ali de forma já fracionada para cada, né? Para aquele tanto X de famílias, de pessoas. Então, vai que eu tiro de quem não tem e dou para quem tem. Então, nessa hora, você também, por isso que a gente está na justiça, para fazer justiça, tá? E não pode se comover com palavras, não, você tem que ser ali. Quando eu falei na questão humanitária na questão de sensibilização quanto à necessidade, não quanto à não necessidade. Porque a não necessidade você já vai ver, tá, pessoal? E outra coisa, gente, vocês vão aprender nesse curso, se vocês forem, é a questão da renda familiar. Gente, tem cada coisa que eles colocam, você chora. Aí, quando você vai na prática verificar, você vê que não é nada daquilo, tá? Então, o papel do perito não é fácil, mas também não é muito difícil, porque a gente já tem essa visão, a gente já sabe que é uma família em vulnerabilidade e a gente sabe quem não é. Isso aí já te ajuda demais a fazer a visita domiciliar, a fazer o seu processo de perícia, tá? De busca de informações mesmo, né? Aquela investigação que você tem que fazer para ser condizente com a realidade, com a necessidade. Eu já peguei cada caso. Uma hora eu vou fazer vídeo só de casos de perícia, para vocês terem noção. A família simula pobreza, aluga um barracão, põe o deficiente lá. Não, gente, é cada coisa. Elas são muito. A gente fala muito da questão de políticos, né? Que fazem coisas erradas, mas as famílias também, para conseguir o que elas querem, elas criam cada estratégia. Então, o perito tem que ser perito, ok? E no curso, eu vou disponibilizar as experiências também, para vocês ficarem atentos, tá bom? Então, é isso, gente. O estudo social, a identificação e análise da questão social e avaliação da necessidade e demanda. Para isso, em toda a sua visão, seu tino, né, vamos dizer assim, profissional, em analisar, em indagar, em investigar, olhar além das aparências, ok? Olhar nos olhos de quem está sendo entrevistado, né, que fala muito, e também os aspectos materiais. Então, juntando tudo isso, você consegue formular um parecer, tá? Técnico, ok? Vamos, nós estamos caminhando por fim, infelizmente, mas vamos lá.
Então, pessoal, aqui eu estou trazendo mais afunilando para vocês aqui. O que faz o perito social na Justiça Federal? Então, vamos lá. Primeiro, análise de direitos sociais. Verifica se os direitos sociais das partes estão sendo garantidos ou violados, considerando a legislação pertinente, né? E as políticas públicas existentes, tá bom? Nesse aqui, vocês vão verificar com a visita se tem alguma garantia de direito ali ou se não tem, se tem direitos violados ali dentro. Se realmente o INSS foi injusto, se realmente aquela família ali necessita e não foi compreendida, ok? A elaboração do laudo ou parecer técnico, né, formaliza as conclusões de análise em um documento técnico, como eu falei para vocês, que é o laudo social, apresentando de forma clara, objetiva e fundamentada a situação social avaliada, as metodologias utilizadas e as recomendações pertinentes ao caso. Gente, este documento subsidia a decisão do juiz. Tá, gente? O laudo social subsidia. E eu digo para vocês que os juízes confiam sim no nosso laudo. Tá? A maioria das vezes eles vão pelo nosso laudo e dá ali o parecer final para a família ser contemplada ou não com o benefício solicitado, certo? Deixar bem claro isso para vocês. Outra coisa, a resposta aos quesitos, né? Responde de forma técnica e fundamentada aos questionamentos, que são os quesitos formulados pelo juiz e pelas partes envolvidas no processo. Tá, essa parte aqui é a parte também dos laudos, só que dentro do laudo tem os quesitos, tá, pessoal? Os quesitos são alguns campos que você vai investigar, tá? Como eu falei para vocês, você tem que investigar se na família tem mais dependentes, quem mora, quem compõe, qual que é a renda, o tipo de renda, o período da renda, né? É uma coisa bem específica, tá? Então, resposta aos quesitos é resposta às questões que estão dentro do formulário chamado, mais uma vez eu falo, laudo social. Esse é o formulário que o assistente social tem que preencher. E dentro do laudo tem esses quesitos, ok? Vamos lá, pessoal. Quando necessário, pode ser convocada a prestar esclarecimentos sobre o laudo ou parecer em audiência judicial. Eu nunca fui em audiência judicial. O que acontece é quando o advogado não concorda com o parecer técnico do assistente social, claro, né, só não vai concordar se for negativo, se for um laudo, um parecer técnico negativo, né? Aí o advogado vai e contesta aquele laudo, contesta aquele parecer. E se o juiz vê um mínimo de probabilidade que o advogado está certo, ele pede para o assistente social confirmar, explicar o porquê que ele negou aquele benefício, tá? Gente, é igual foi esse caso que eu contei para vocês do senhor de idade que tinha casa de material de construção, caminhãozinho. O juiz foi rapidamente desligou ele, entendeu? E o que o advogado fez? O advogado concordou comigo nesse caso. Primeiramente, ele discordou, só que eu não fui convocada para dar explicação nesse caso, não, mas eu vi lá no processo. Mas depois o juiz já indeferiu e aí ele calou. Aí depois a gente procurou saber direitinho o processo, eles desistiram da ação, tá? Desistiram do benefício. Então, assim, gente, é uma guerrinha, né? Acaba tendo um pouquinho de guerrinha do advogado com o perito. Só que a gente, olha, uma dica que eu quero dar para vocês: não tenham contato com o advogado da parte do periciando. Isso dá legalidade para indeferir o seu laudo social. Não tenha contato com o advogado, só tenha contato com o periciando. O advogado é uma coisa, o periciando e você é outra, tá? Não aceite que o advogado esteja na hora da sua visita, tá?
não fique ligando para o advogado para pedir informações do perito. Tem alguns TRF que permite você ligar quando você não acha de jeito nenhum o endereço. Mas, assim, é muito pouco, tá? Por exemplo, Brasília mesmo não pode. Não posso mandar uma mensagem e falar, seu advogado, por favor, confirme o endereço do periciano que estou indo fazer a perícia, realizar a perícia. Não pode. Só aí você já dá margem para a queda do seu laudo. Tá, gente? Porque, infelizmente, eu falo para vocês, o Brasil tem que ser realmente estudado. Porque até nesse esquisito, gente, tem profissionais que se juntam com o advogado para fazer coisas erradas. Então, com base nessas experiências negativas, o TRFs, né, proíbem isso, tá? Proíbem. O de Goiânia, uma vez, permitiu eu entrar em contato, mas ela que mandou um documento para mim permitindo. Então, não tinha entrado. E aí, no processo, tinha essa permissão, como se fosse um ofício, uma declaração, declarando a importância do contato da perícia com o advogado, uma vez que a perita já foi 3 vezes ao endereço e não foi encontrado periciando, ou, né, no meu caso, e aí o advogado teve que entrar em contato. Por quê, gente? Porque o homem vendia melancia na rua. Ele não tinha dia certo de ficar. E o telefone ele não atendia, porque não levava celular para as vendas da melancia dele. Então, tem casos assim que você sabe, que aí você só faz com autorização mesmo do pessoal da equipe de perícia. Não faça nada fora disso. É muito simples, só fazer o que é certo, ok? Vamos lá? Estamos caminhando para o final, infelizmente. Gente, em linhas gerais, o perito social, ele tem que se organizar antes de fazer a perícia, tá? Primeiramente, gente, preparação para a realização da visita domiciliar, tá? Que é a VD, que a gente chama de VD, né? Eu amo sigla, então VD. Primeiro ele vai, como a gente estava falando há pouco, ele vai ver o endereço direitinho, ele vai entrar no processo, vai ver lá o endereço. Alguns colocam um comprovante de endereço que tem que pôr mesmo, mas tem uns que deixam, o advogado não põe. Tem que ter um comprovante de endereço, certo? O telefone, né? Caso você veja que na questão do endereço, do contato, não está claro ali no processo, você peticiona, gente. Peticionar é você fazer um documento e colocar no processo, tá? No PJE, lá naquele processo virtual, online. Por favor, não foi possível identificar neste processo o endereço e o telefone do periciando. Com isso, acaba, né, prejudicando ou não deixando a realização da perícia social ser realizada. Então, você peticiona isso junto ao processo e espera a resposta, tá bom? Mas, no mais, se tiver tudo direitinho, você copia ali os dados, né? E vai fazendo ali a sua agendinha. Ver endereço, organizar o formulário socioeconômico. Gente, nesse aqui tem algumas questões, por exemplo, o questionário socioeconômico, ele é chamado de laudo social. Então, você baixa ele no TRF, tá? Você baixa ele já está prontinho online, você só baixa. Tem assistentes sociais que gostam de preencher nele, na visita. Então, vai imprimir laudo, que tem laudo, gente, outra coisa, tem laudo no curso, vocês vão ver isso, se vocês fizerem, não tem laudo para deficiente, tem laudo para idoso. É diferente os quesitos, tá? Então, o formulário, o laudo social, tem que ser baixado. Baixou, está no seu Word, beleza. O que acontece? Como a gente vai fazendo muitas visitas, você acaba não conseguindo imprimir o tanto que você precisa. Então, você vai gastar muito dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente pega, compra um caderno, e leva o caderno, e leva o modelo de laudo e vai respondendo no caderno. Você faz a pergunta. A gente acaba usando essa estratégia, porque fica muito caro você ficar imprimindo. Agora, tem peritas, né? Peritos que gostam. Então, imprime aquele trocentos ali, né? E vai respondendo no próprio laudo, tá? O certo seria esse, bom demais, né?
Mas a gente vai vendo com a prática, gasta muito, e se você tem alternativa de preenchimento, você vai dando. Eu fiz, já gastava 2, 3 cadernos, mas não tinha problema. Eu fazia tudo, escrevia no caderno, entendeu? Fazia as observações, que às vezes no campo do formulário não dá para você preencher, porque é aquelas entrelinhas que você vê, e aí você, no final, que você foi para casa, que você vai começar a elaborar o laudo, você pega aquele caderno, lê, aí você vai formulando, transformando, tecnificando as respostas e pondo no laudo, para que o juiz entenda, ok? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, né? Agendar a visita, claro, através do contato que você pegou no processo, você agenda a visita com o beneficiário, para que você não perca, tá, gente? Não perca viagem. Principalmente quem viaja, como eu viajava. Tinha que ser confirmado, com o telefone de contato, o Waze, tudo para levar, né? Então, segundo, gente, após a visita domiciliar, você vai elaborar o laudo, como eu falei, com o parecer técnico final, tá? Então, você fez toda essa transformação, tecnificou as palavras, colocou ali, né? Você vai, lá tem espaço, você já vai, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Leve um celular bom, assim, bom para tirar foto, tá? E registrem tudo, gente, tudo. Registrem os campos da casa, registra tudo que você vê que o seu olho acha importante. Chegou na hora de elaborar o laudo, você anexa as fotos, os documentos, tá? Gente, outra coisa importante que eles gostam, a fachada da casa. A primeira coisa que vocês tiram foto é da fachada da casa. E ali tem aquela plaquinha de endereço, para as casas que tem, tira daquela plaquinha de endereço, entendeu? Se você falou com o vizinho, porque você pode falar com o vizinho, eu já descobri muita coisa através de vizinho, tá, gente? Os vizinhos entregam mesmo. E aí, tira foto com o vizinho, pega o nome. Se ela não quiser que tire foto, você pega pelo menos o nome e o endereço dela. Você tem que fazer isso, tá? Uma vez que ela se disponibilizou a dar informações, ela tem que autorizar. Porque então vai achar que você está inventando vizinha aí, né? E não é. Então, Dona Maria Correia da quadra 5, e o lote era a quadra 6 do periciano. Então, isso já ajuda o vizinho, o juiz a comprovar que há uma sustentabilidade na informação, entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Então, vocês anexam tudo, tira a foto da fachada da casa, lança tudo no laudo, tá? Em seguida, o perito fará a juntada do laudo no portal do PJE, tá? Que é esse processo judicial eletrônico. Você vai, claro, pôr em PDF, tudo em PDF. Aí você vai entrar no portal, lá vai ter o lugar de juntar. Você vai juntar, vai anexar, certo? E enviar. Logo em seguida, você já pode ver que o seu processo vai estar o seu laudo vai já estar no processo, certo? E ali vai começar a tramitar. Então, é um sistema um sistema informático que permite a tramitação eletrônica dos processos judiciais. Então, ali vai estar já à disposição do advogado e do juiz para que ele possa ler e, a partir daí, dar andamento e finalização ao pleito do benefício de prestação continuada, BPC, ok? Então, em linhas gerais, você dá um clique aqui, tira um print dessa página, né? Dessa parte desse vídeo e guarde, porque isso aqui, em linhas gerais, é isso aqui que você faz. Na questão de organização, em linhas gerais mesmo, tá? E execução da sua perícia, ok? Gente, agora está finalizando mesmo, tá? Só falta um slide, mas eu quero agradecer vocês aqui já, pedir que vocês se inscrevam, pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem, me ajuda aí que eu vou trazer mais conteúdos bem reais, bem efetivos para o papel do assistente social. Vamos lá? Bom, e reforçando o aspecto, né, da juntada do laudo no portal do PJE, quando o perito juntar o laudo ao processo, né,
eletrônico, este ficará visível tanto para os assessores do juiz da vara, quanto para o advogado do beneficiário, que será o periciando. Tá, gente? Aquilo que eu falei para vocês. O juiz, ele tem, claro, ele tem liberdade de ir lá pegar o seu laudo social e ler todo. Só que, como é muito processo, quem faz isso é os assessores, leem. Então, isso aí serve para duas coisas. Para os assessores, a leitura dos assessores serve para ver a qualidade da sua mão de obra e serve para ajudar o juiz. Porque teve uma fase quando eu entrei, a gente ouviu falar que tinha muito erro de português nos laudos, muito. Então, os assessores, né, e a equipe de perícia entrava em contato e realmente começou a ter uma seleção. Foi onde muita assistente social saiu porque estava com muito problema de português. Olha para vocês verem, gente. Hoje tem o Google, joga a palavra certa. Você tem dúvida? Como é que escreve isso? Que a gente sempre fica na dúvida, né? Como é que escreve concessão? Como é que escreve? Vai para o Google, joga ali, entendeu? Mas não escreva errado, certo? Hoje nós temos a informática para ajudar a gente a informática, a internet, para nos ajudar a escrever certo, as palavras corretas. Muitos assistentes sociais saíram na minha época, nós somos poucos ficaram. Depois disso, houve uma rigidez, tá? Na questão de cadastrar novos profissionais por conta disso, tá bom? E aí, gente, vamos lá. A partir daí, pode-se acompanhar a tramitação, mas o perito já concluiu o seu papel. Você já fez o que tinha que fazer, né? Seria mesmo para acompanhar sem nenhuma participação a mais, a não ser que o juiz peça explicações a respeito do laudo socioeconômico emitido pelo perito social. Então, você cumpriu sua missão, mas você pode continuar. Você tem o seu certificado digital, você entra e olha, eu tinha isso, tinha casos lá que eu ficava assim, gente, mas, nossa, a família, gente, era toda de deficiente. Então, eu ficava curiosa para ver o que ia dar. Eu ia lá, nossa, deferiu, nossa, que bom, a mãezinha ganhou, nossa, entendeu? Então, eu ficava feliz, porque tinha casos que você acaba sensibilizando e você quer acompanhar, nem que seja de longe, entendeu? E aí, o que acontece? Você tem, mesmo que você já fez o laudo e entregou, você pode entrar para ver esses processos, o resultado, o que o juiz deu, que muita gente fica curioso. Será que o juiz me acompanhou no parecer? Será que não acompanhou? Será que ele mandou fazer de novo? Porque tem isso, tá, gente? Se o juiz não gostar do... Eu nunca passei por isso, graças a Deus. Mas se ele não gostar do seu parecer, e a equipe não gostar do seu laudo, não atingiu as informações que eles queriam, eles pedem para nomear outro assistente social, quer dizer, tá? E aí é refeita a visita, porque aí quem que provoca isso também? O advogado. O advogado questiona tanto, gente, eles tiram o judiciário, eu falo assim, meu Deus, se eles usassem imaginação para o bem, é uma das profissões que tem muita imaginação, tá? Então, eles questionam tanto o laudo, tanto, que o juiz acaba pedindo outro parecer. Então, nomeia outra pessoa para o mesmo processo. Você vai perder o dinheiro? Não, você recebeu, pronto, acabou. Já era. Então, você já passou ali, só passa para outro. Não te prejudica, tá, gente? Por quê? Porque ali é a visão do advogado foi uma, contestou, o juiz, vamos dizer assim, foi solícito, né, com o pedido dele. Tem juiz assim, gente, muito bom, humano, educado, sabe? Não, então tá, para não criar problema, vamos pedir outro laudo, vamos pedir outro parecer. Aí nomeia outra assistente social para o mesmo caso, tá? Gente, tem um outro caso aqui que eu quero falar com vocês rapidinho antes da gente finalizar, que nós já realmente, esse é o último slide de informação. Tem o caso de você ir fazer a visita, fazer sua perícia, e demorou tanto que o beneficiário faleceu, ele não está mais. Isso o advogado não põe no processo. Olha só, a falta de informação da parte do advogado. Os advogados que não acompanham muito, sabe aqueles advogados que pegam muito desses casos, porque é um caso facinho? Para mim, acho que nem precisava de advogado, mas para entrar, infelizmente, na justiça tem que ter advogado.
mas que ele nem olha direito, não dá nem moral, principalmente para as famílias mais humildes. Então, eu já passei 2 vezes por isso, gente. Já viajei mais de 400 quilômetros, 500 quilômetros, para visitar. E o periciando havia falecido há 1 ano. E o advogado não colocou isso no processo. O processo demorou tanto que o advogado deixou de lado e foi atender outros. E até que, enfim, chegou na mão do juiz. E quando chegou na mão do juiz, o perito social que foi lá ver, entendeu? Aí você tem que anexar, você tem que fazer a visita. Para você ganhar aquela visita, porque você teve gasto, você preenche o formulário normalmente, tá? Pega os dados da pessoa que vai dar informação, se for filha, esposa, anexa a certidão de óbito, pega direitinho os dados, tá, gente? E aquela família vai receber por um tempo que ele não recebeu, tá? Tem essas questões judiciais também, tá? Recebe se a condição dele realmente era daquele jeito, a família vai entrar em outro processo para receber os atrasados, tá? E a partir do momento que ele entrou com pedido do pleiteou benefício, ele já entra já com as garantias, né? Então, tem esse caso também, tá, gente, de morte, que uma vez, a primeira vez que eu tive esse contato foi até Cristalina, quem conhece aí Cristalina, Goiás. Eu fui numa área muito longe, gastei muita gasolina, muito tempo, e ele tinha morrido, e eu não sabia, eu não fiz o laudo, só informei, não ganhei, perdi. Aí eu fui procurar saber, porque, gente, é isso que eu falo para vocês, entram para ser perito e não são capacitados, por quê? A justiça acha que nós já temos que saber de tudo. E tem uns, vamos dizer assim, tem uns quesitos, tem algumas dinâmicas da justiça que a gente não sabe, igual isso. No caso de morte, o que acontece? Ninguém informa. Então, por isso que eu resolvi encaminhar os futuros profissionais para uma capacitação, porque dessa vez eu perdi o recurso. Mas da outra vez, não. Da outra vez eu peguei tudo, tirei foto da casa que ele morava, peguei qual a última vez que ele ficou ali, como se deu a morte dele, aí eu coloquei a ambulância, SAMU, coloquei o passo a passo que foi para o socorro dele, coloquei quem estava presente, a certidão de óbito, coloquei os documentos dele. Então, assim, da outra vez, ninguém me avisou, eu sofri, paguei um preço alto, porque foi um lugar bem longe. Mas tudo na vida é aprendizado. E hoje eu aprendi para eu estar aqui avisando vocês, para que vocês não errem, para que vocês não tenham perdas, tá? E aí, se vocês me interessarem em fazer esse curso, vocês me falam, porque eu preparo é por turma, tá, gente? É eu mesmo que dou e eu preparo é por turma, ok? Então, não se esqueça, gente, inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilha, comenta, nem que vocês deixem assim, ô Josi, valeu, ô Josi, como é que faz isso? Deixa um comentário qualquer lá que vocês precisem, que vai ser bom para vocês, tá bom? Me ajude aí para o YouTube entender que eu estou sendo útil a vocês, ok? Vamos para o último vídeo final. Então, é isso. Parabéns, você que conseguiu ouvir esse vídeo até o final, eu quero te dar aqui um parabéns. Parabéns, obrigada. Você é perseverante, você é um técnico, você quer crescer, você continuou nesse vídeo, você realmente sabe o que quer, você quer aprender além do que você já sabe, você quer reforçar seu conhecimento. Então, eu te dou parabéns, ok? Parabéns mesmo. Pessoal, então, chegamos no final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe no comentário aí alguma área que o assistente social queira conhecer, queira que eu fale sobre essa área. Como eu já falei para vocês, eu já fui secretária municipal de assistência social, já fui técnica da Caixa, já fui do Conselho de Direito da Criança, né? Hoje eu estou no terceiro setor, já fui da Justiça Federal. Então, deixem que, se eu souber, gente, na hora eu faço para vocês um vídeo explicando, para que vocês possam estar aí recebendo gratuitamente as informações, viu?
Eu quero agradecer demais de coração meus colegas que estiveram até agora comigo, então as pessoas que se interessaram nesse conteúdo, né? Peço que vocês curtam, ó o coraçãozinho vermelho aí, peço que vocês comentem, ó a faixinha azul, peço que vocês compartilhem, ó o aviãozinho, e também salvem, tá, gente? O verdinho, salve esse vídeo, que vai ser muito bom para vocês, e nós vamos ficando por aqui. Desde já, chegou, você que chegou até o final, receba aí os aplausos, receba aí, você é um vitorioso. E até o próximo vídeo. Tchau!